Bom dia, crente! Começamos mais uma semana pela graça de Deus. E que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que existe só para abençoar a sua vida, trazer uma palavra do céu direto para o seu coração. Essa semana nós vamos falar sobre o tema provocando milagres. E Patrícia, tem como provocar um milagre? Tem, e nós vamos aprender isso com a palavra de Deus. Nós sabemos que a vida do crente, ela não é fácil, mas a gente só vai conseguir ter uma vida em abundância em obediência com o Senhor, andando em obediência com o que diz esse livro. É o que nós aprendemos todas as manhãs que estamos aqui, de segunda a sexta, às 7h17 da manhã. Já vamos pro nosso tema, que essa semana vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração, como abençoou o meu também. O tema da nossa mensagem de hoje é a oração que provoca o milagre. E o nosso texto está lá em 1 Samuel 1, 10, 11 e 17, que eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel 1, 10 diz assim: E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí vou pular um pouquinho aqui, no verso 17 diz: Então respondeu Eli: Vá em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Dando um panorama aqui para vocês, um pano de fundo para você entender, Ana era uma mulher estéril. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa que não consegue engravidar. Ana era essa pessoa. Ela era casada com Eucana e tinha Eucana tinha uma outra esposa que chamava Penina. Penina tinha inveja de Ana, porque Eucana, o seu marido, Eucana era marido de Ana e de Penina. E Eucana gostava mais de Ana do que de Penina. E Penina tinha inveja, e porque ela tinha filhos, ela provocava todos os dias Ana. E Ana se sentia humilhada, ela se sentia derrotada porque ela não conseguia ter um filho. E ano após ano, ela ia a Jerusalém para adorar ao Senhor e para pedir um filho para Deus. Naquela época, eles subiam a Jerusalém, acredito que hoje é os costumes ainda dos judeus, até hoje, subir a Jerusalém no templo para adorar, para levar sacrifícios ao Senhor, que era um costume da época. A gente pega a vida de Ana e a gente compara um pouquinho com a nossa, e muitas vezes nós temos sonhos específicos, algo no nosso coração que nos incomoda dia a dia. As pessoas ali na nossa volta não entendem o sonho que nós temos, apesar de outras pessoas olharem para o que está no nosso coração, para o que nós falamos que está no nosso coração e dizer: não acredito que vai acontecer, porque você está pensando isso, que coisa boba. Mas Deus, ele não acha o seu sonho bobo. Aqui no versículo 8, o próprio marido de Ana vai falar assim, ó: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que quão mal está o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes esse problema que nós estamos enfrentando, às vezes essa promessa que não chega, às vezes essa aflição do nosso coração parece que fica ali instigando, dando uma pontinha. Aquilo que não sai dos seus pensamentos dia após dia, você fica pensando que você não quer mais aquilo, você tem de tudo. Ana tinha um marido que amava, tinha uma condição de vida estável, tinha uma vida boa, mas parecia que ela era ingrata, porque tudo que ela tinha não estava sendo suficiente. Até o seu marido fala: não sou eu melhor do que 10 filhos, mas para ela não era suficiente. Aquilo que estava no seu coração apontava todos os dias.
Mas eu tenho uma boa notícia aqui. A boa notícia é que Deus, ele conhece os desejos do nosso coração e foi ele que colocou esse desejo no seu coração. Se você tem algo aí no seu coração que você pensa todos os dias, que você fica ali matutando, que angustia o seu coração, que faz você orar a Deus e falar: meu Deus, eu sei que eu tenho tudo, eu não quero parecer ingrata, eu não quero parecer insatisfeita, mas é isso que preencheria o meu coração. É Deus quem colocou e é Ele quem vai realizar. Dia após dia, Ana ia ao templo e colocava ali a sua fé e orava, mas nada acontecia. A gente já leu o versículo, a gente viu o que vai acontecer, mas existe um jeito de nós provocarmos o milagre. Ana provocou o seu milagre e eu vou mostrar algumas dicas aqui do que Ana fez para provocar o seu milagre, como nós podemos fazer. É claro que nós não vamos ter uma receita aqui e Deus vai, só porque a gente completou essa receita, Deus ele vai fazer as coisas conforme a gente quer. Não, mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para você é você se aproximar de Deus, você fazer coisas que Deus gosta e você se deleitando em Deus, como diz lá no Salmo 34, deleita-te também no Senhor. Deleitar no Senhor é fazer o que Ele gosta, é obedecer a Ele e Ele considerar os desejos do seu coração, pois foi Ele que pôs os desejos aí. No entanto, para a gente provocar os milagres, nós precisamos fazer algumas coisas. E quais são essas coisas, Patrícia? Primeiro, a gente não pode desistir. No versículo 10 diz: e ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela estava triste, ela já estava cansada, ela já estava humilhada, mas ela não desistiu de orar, ela não desistiu de pedir, ela não desistiu de estar na casa de Deus, ela buscou a pessoa certa, ela buscou estar perto do profeta, ela buscou estar na casa de Deus, ela orou porque sabia que somente Deus podia realizar o desejo do coração dela. Independente se você já desanimou, se você está cansada, se você não vê solução, se você não vê mais saída, você precisa continuar orando, você não pode desistir, porque aquele que opera o milagre é Ele quem vai fazer, é no tempo dele. Às vezes parece que não é no nosso tempo e realmente não vai ser, parece que a gente precisa agora. Mas Deus, Ele tem um plano para a sua vida, só não desiste. Ana sabia quem podia realizar o milagre dela e era somente Deus. Então ela ia para a pessoa certa, ela não reclamava para quem não podia resolver o problema dela. Pare de reclamar para quem não resolve o seu problema. Comece a ir aos pés do Salvador, pois só Ele pode resolver o que está no seu coração. Independente das circunstâncias. Outra coisa que nós precisamos aprender com Ana, que se está bom, se está ruim, se está chovendo, se está fazendo sol, precisamos orar. Se estamos com raiva, se estamos tristes, se estamos cansadas, se estamos com amargura de coração, se estamos sem vontade de orar, nós precisamos orar. Ana não deixou de orar, ela orava mesmo com aquela amargura de coração, mesmo com o coração pesado, ela continuava orando. Em segundo lugar, Ana estava no lugar certo. Às vezes você pode não ver saída, às vezes você não vê as circunstâncias se ajeitando, mas se você estiver orando, se você não estiver desistindo, se você estiver no lugar certo, a cada dia você está plantando uma sementinha, a cada dia você está plantando o seu milagre ali, para ele realmente acontecer, para você provocar o seu milagre. Versículo 7 diz assim: e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. O seu milagre não estava acontecendo, a sua oração não estava sendo respondida, mas ela estava no lugar certo. Ela não desistiu de orar, ela não desistiu do seu milagre. Em terceiro lugar, ela estava com as pessoas certas. Versículo 13 vai dizer assim, ó: portanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia uma voz, pelo que ele a teve por embriagada.
Sempre vai ter alguém nos observando. Muitas vezes essas pessoas que estão nos observando não vão entender. A Ana estava ali orando no templo do Senhor e ele estava achando que ela estava embriagada e ela não estava, ela estava orando. A petição dela era tão forte dentro do coração dela que deu a entender que o profeta estava vendo outra coisa que não era. Mas quem iria liberar o milagre dela era o profeta. Mesmo quando as pessoas não confiam em você, mesmo que as pessoas não dão credibilidade, não bate na mesma moeda, não dá o troco, apenas confia, apenas esteja no lugar certo. Às vezes você está indo na igreja, você está orando, você está fazendo as coisas certas, mas você nada vê acontecer. Mas tem pessoas ali que estão observando o seu comportamento, a sua atitude. Em último lugar, Ana, ela pediu certo. Se às vezes Ana tivesse pedido apenas por um filho, talvez Deus teria respondido. Mas Ana, ela orou por um filho e ela disse: se o Senhor me der, que nem a gente leu aqui, ó, e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esquecerem, mas a tua serva deres um filho homem, o Senhor te darei todos os dias, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Ela tinha consagrado a Deus um profeta, um nazireu, um homem que seria separado. O que nós precisamos fazer para provocar os nossos milagres é pedir do jeito certo. Às vezes você não sabe pedir, você não sabe o que falar, mas pede a Deus: Deus, me ensina a pedir o que o Senhor deseja que eu peça, o que eu preciso pedir. Hoje eu quero um casamento, eu quero encontrar um homem fiel, um homem que esteja disposto a morrer pela fé como eu estou disposto, um homem que esteja não somente morrer, mas viver por Cristo, um marido, um pai para os meus filhos, um homem que ama o Senhor. Então todos os dias eu peço: Senhor, o que eu preciso aprender para esse milagre chegar, o que eu preciso pedir para o Senhor para te devolver a minha família, para te devolver o meu marido, para cuidar melhor dele, o que eu preciso saber para pedir para o Senhor. Às vezes nós não sabemos como Ana, mas se a gente pedir para Deus, Ele vai nos mostrar. Se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, pedindo a coisa certa e no tempo certo, não duvide, o seu milagre vai chegar. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe a sua segunda-feira.